Ó Deus amado, perdoa minhas falhas, meus erros, Pai, os meus pecados, Pai. Ó Deus amado, que eu venha diminuir nessa hora, Pai amado, que a Tua presença cresça, Senhor amado, e que meus lábios se movam somente pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Visita cada coração nessa tarde, meu Deus amado, que a Tua palavra, Senhor, encontre o solo fértil, Pai, em cada coração, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém, meus amados. A palavra que o Senhor colocou nessa tarde para eu ministrar está lá em Atos 9. Aleluia! Quem tiver com a Bíblia aí, acompanhe comigo. Atos 9. Eu já vou lendo, que é um pouquinho extensa aqui a leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele lhe disse, o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se de terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha que coisa linda, irmãos. Irmãos, a conversão de Paulo foi a conversão mais linda que foi narrada aqui na palavra do Senhor Jesus, porque foi uma verdadeira conversão. Atos 9, Obrigada, pastora Luna. Foi uma verdadeira conversão. Ele se converteu genuinamente, porque Deus falou para Ananias que era para ele ir lá para curar Paulo. Só que Paulo, depois dessa visão que ele viu Deus no caminho, Jesus no caminho, ele ficou cego. Ele caiu em terra e ele ficou cego na hora. E os homens que iam com ele não viam ninguém, só ouviram a voz de Deus e ficaram espantados. E Saulo não, Saulo viu um clarão, viu uma luz resplandecendo. E ele já entendeu na hora que era Deus falando com ele. E Jesus perguntou: Por que tu me persegues? Porque Paulo matava os servos de Deus, ele aprisionava, torturava, era uma pessoa terrível, terrível. Mas ali naquele momento que ele se encontrou com Jesus no caminho, ele teve a verdadeira conversão, porque ele já entendeu na hora que era Jesus falando com ele. E ele pegou e falou: Eis o que queres, Senhor. E Jesus falou com ele que tudo ia ser dito, que Jesus queria que ele fizesse. E ali ele perdeu a visão por completo. E Deus falou para Ananias: vai lá. E Deus falou para Ananias: vai lá, que tem um homem que eu quero que você ore em Damasco, que tem um homem que eu quero que você ore por ele. E Saulo, aleluia, lá no capítulo 12, fala que, olha só que coisa linda, irmãos, ele acabou de ter a verdadeira conversão, ele estava cego e ele já estava orando ao Senhor. Olha que coisa linda quando a conversão é genuína, irmãos. Olha que coisa maravilhosa quando o Senhor faz morada no coração do homem e da mulher genuinamente. Porque Paulo já estava orando, aleluia, Santo Espírito de Deus. E olha que visão que Paulo teve. Deus já tinha falado com Ananias, que era para Ananias ir para a casa de Paulo. Só que Paulo estava orando e ele, lá no 12,
9:12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que lhe tornasse a ver. Olha que coisa linda. Ele teve a visão da pessoa, como a pessoa se chamava e o que a pessoa ia lá fazer com ele, que ia lá para curar a visão dele. Aleluia, Santo Espírito de Deus. E quantas pessoas aceitam Jesus ou creem em Jesus e não consegue ver, não tem visão espiritual do que está acontecendo ao redor deles, ao nosso redor, porque eu me coloco também. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Santo. E olha o que Ananias fala para Deus quando Deus fala que é para ele ir lá orar por Saulo. Lá no 13 e no 14. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então, naquela hora que o Senhor chamou Ananias para ir lá orar por Saulo, Ananias questionou o Senhor: mas aquele lá, Senhor, tu vai usar? Aleluia. E quantas vezes, aleluia, as pessoas questionam para Deus a respeito da minha e da tua vida. Ah, mas aquele lá tu tá usando? Aquele lá que era isso e aquilo? Aquele lá que fazia isso, que bebia, que se prostituía? Aleluia, Santo Espírito de Deus. É aquele lá que tu quer usar, Deus? Santo Espírito de Deus. Não pense que as pessoas não te julgam pelo teu passado. Não pense que as pessoas não me julgam pelo meu passado, porque julgam sim. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós pedimos perdão para o Senhor, Ele joga os nossos pecados, os nossos erros no mar do esquecimento. O homem e a mulher podem lembrar do teu pecado, do teu erro, mas o Senhor não lembra mais. Aleluia. Então não se ache indigno de fazer a obra do Senhor. Se tu realmente teve um encontro com Ele em espírito e em verdade, tu quer servir Ele, seguir Ele, não se ache indigno. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, porque o Senhor Jesus nos justifica todos os dias. Ele veio morrer lá na cruz do Calvário e dar o seu sangue por nós, para nos justificar, e pela graça nós somos salvos. Porque por mérito eu não mereço nada, você não merece nada. Aleluia. Por mérito nós não seríamos salvos, mas o Senhor veio dar seu sangue lá naquela cruz do Calvário pela minha salvação, pela tua salvação, pela graça. Aleluia. E é pela graça que nós somos salvos. Santo Espírito de Deus. E muitos ainda ficam: Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tu vai me usar desse jeito. Aleluia, se tu pediu perdão, se tu realmente se arrependeu, aleluia, tu é uma nova criatura. Santo Espírito de Deus. Desce a água do batismo, a velha criatura morre e o novo homem vivifica. Santo Espírito de Deus, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. E olha a resposta de Deus para Ananias, depois de Ananias ter questionado Deus, se Deus ia usar mesmo aquele lá que matava, que perseguia, que aprisionava os cristãos, aleluia. Depois de ele ter questionado com Deus, olha o que Deus respondeu para ele, lá no 15, e disse porém o Senhor: vai porém que este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, aleluia. Vaso escolhido, vaso de valor. Eu e tu somos vasos de valor na mão desse Senhor maravilhoso que nós servimos. E não aceite que ninguém te aponte, ninguém te condene, aleluia, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Tu és fiel, Senhor, Tu és digno, meu Pai amado, toda honra, glória, louvor e adoração, meu Deus. Santo Espírito de Deus. Irmãos, eu fui buscar o significado do nome Saulo. Aleluia, enquanto Saulo era Saulo ainda. E ali, aleluia, eu busquei, e sabe qual é o significado do nome Saulo? Aquele que foi concedido através de oração. Aleluia. Foi desejado.
Então provavelmente a sua mãe, aleluia, era uma mulher de fé, que dobrava o joelho, aleluia, pela vida dele. Porque se ela colocou esse nome, é porque ele foi concedido através de oração. Aleluia, porque antigamente os nomes não só era dado nome com significado. Aleluia. Então provavelmente a mãe de Saulo era uma mulher de fé. Talvez fosse estéril e tivesse pedido para Deus aquele filho. Não sei, a palavra de Deus não especifica. Mas o significado do nome Saulo é porque ele foi concedido, desejado, concedido através de oração. Então a mãe de Saulo era uma mulher que orava. Aleluia. Se ele foi concedido através de oração, provavelmente quando ele cresceu e estava adulto e perseguindo e matando os cristãos, ela estava orando e dobrando o joelho pela vida dele. Aleluia. Para que ele aceitasse esse Senhor maravilhoso. Aleluia. E que o Senhor mudasse a vida dele. Santo Espírito de Deus, não pense que a sua oração não vai ter efeito, não. Cada lágrima para Deus é uma frase, aleluia. E Ele colhe todas as tuas lágrimas. E as tuas petições estão diante de Deus e no seu tempo, aleluia, Ele vai fazer. Oh glória, Santo Espírito de Deus. E olha só, irmãos, aí Deus muda o nome de Saulo para Paulo. E sabe o que significa Paulo? Pequeno. Aleluia. Para o homem não se engrandecer diante desse Deus grandão, maravilhoso. Santo Espírito de Deus, porque todos os dias nós temos que dizer, Senhor, que eu diminua e que a tua presença cresça sobre a minha vida. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, não adianta o homem ter soberbo, irmãos, aleluia, porque o Senhor abate o soberbo. Uma vez eu vi uma frase, era até uma figurinha que tinha desenho, que falava, o teu ego vai te levar longe, mas vai te deixar lá, sozinho. Aleluia, Santo Espírito de Deus, tu és digno, Senhor Jesus. E ali o Senhor permitiu que Paulo passasse tudo aquilo ali, porque ele tinha título de cidadão romano, aleluia. E o Senhor permitiu que ele tivesse esse título, para quando ele fosse fazer a obra do Senhor, por muitos lugares ele teria que ter esse título para passar, para entrar, aleluia, para pregar, para construir igrejas, aleluia. Santo Espírito de Deus. E olha mais o que Deus diz ali no versículo 16. Olha o que Deus fala para Ananias. Mais ainda, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. O Senhor falou para Ananias que Paulo ia padecer por causa do nome. Aleluia, que ele ia levar, que é o nome acima de todos os nomes. Oh, glória. Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. O Senhor fala que a partir do momento que a gente aceita Ele, os nossos pecados, as nossas transgressões, aleluia, são jogadas no mar do esquecimento, mas as consequências do que a gente fez, nós vamos colher, aleluia. E Paulo colheu muito do que ele fez lá no passado, perseguindo, matando, aleluia, aprisionando os cristãos, aleluia. E Paulo foi o apóstolo que mais abriu igrejas, aleluia. Ele abriu igrejas aprisionado, em prisão. Abriu igrejas quando ele estava sendo deportado para outros países, para outros lugares. Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia. E uma dessas prisões que ele teve, aleluia, ele rogou para que ele fosse julgado por César, aleluia. Aí ele estava sendo transportado para Roma, através de um navio. E lá ele era prisioneiro nesse navio, aleluia, porque ele ia ainda ser julgado por César, aleluia. E a palavra de Deus diz que esse navio começou a ser açoitado pelas ondas, pelo vento, aleluia. E que o navio já estava quase naufragando. E Deus falou com Paulo, aleluia.
E Paulo foi falar com o mestre da embarcação, falou bem assim, Deus falou comigo, e ele falou que se vocês fizerem tudo o que eu falar, nenhuma vida vai se perder, aleluia, Santo Espírito de Deus. E ali o mestre do barco acreditou em Paulo, e fez tudo conforme Deus falou para Paulo. E o barco ele se destruiu, mas nenhuma alma morreu, aleluia, naquele naufrágio. E sabe quantas pessoas estavam no barco? 276 pessoas, aleluia. E eles pararam numa ilha, aleluia, chamada Ilha de Malta, aleluia. E lá as pessoas que moravam nessa ilha, eles chamavam as pessoas de bárbaros. E lá Paulo estava fazendo uma fogueira e uma víbora veio e picou Paulo. Aleluia. E os bárbaros, os que moravam na ilha, falaram, esse homem não tem sorte mesmo, porque escapou do naufrágio, agora certamente ele vai morrer, porque uma víbora. Eles estavam contando os minutos para Paulo morrer, aleluia. Mas na palavra minha, a palavra de Deus que eu conheço, que tu conhece, aleluia, nessa palavra maravilhosa, fala que se a gente beber alguma coisa mortífera, aleluia, o Senhor nos livrará, como livrou, aleluia. Não testando o nosso Deus, mas caso a gente beba ou aconteça alguma coisa involuntariamente que a gente não saiba, aleluia. E ali ele estava esperando, contando o tempo para Paulo morrer, mas Deus livrou, aleluia, Santo Espírito de Deus. Oh Deus, tu és santo, Senhor, tu és fiel, meu Deus. Oh, aleluia. Eu estava ministrando, irmãos, ali na família FA. Oh, aleluia. Eu estava ministrando para casais. Mas a palavra que Deus deu, aleluia, ali nessa tarde, aleluia, fala muito do que a gente passa. Porque o Senhor me deu a palavra lá em Hebreus 13:4. Aleluia. Só que ali fala de casamento, mas a gente pode levar para a nossa vida também, porque às vezes o excesso de autoconfiança do homem, aleluia, precede a queda, aleluia. Santo Espírito de Deus, nós não podemos tentar o nosso Deus, irmãos, achar que nós podemos bater de frente com o pecado, aleluia. Paz do Senhor, irmão Felipe, conseguiu entrar, amado, Deus abençoe. Nós não podemos bater de frente com o pecado, aleluia, porque certamente nós iremos cair, aleluia. A palavra de Deus diz, fuja do pecado, Santo Espírito de Deus. Porque ali Paulo também fala lá em Romanos 7,19, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, aleluia. Santo Espírito de Deus, oh aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus, tu és santo, Deus, tu és digno, meu Pai. Oh aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus é fiel, irmãos, em todo o tempo, mesmo na nossa infidelidade, Deus é fiel. Oh, aleluia. E depois de que eles saíram dessa ilha de Malta, Paulo também foi. Ele estava com Silas, aleluia, curando e libertando pessoas através da oração. E ali fala na palavra que ia uma moça atrás deles. Aleluia. Que os seus senhores ganhavam dinheiro com ela, porque ela tinha o espírito da adivinhação. Era um demônio, irmãos. Aleluia. E ali ela ia atrás de Paulo e Silas, falando, certamente eles são um homem de Deus. E quando ela via eles fazendo milagre através de Deus, curando os enfermos, libertando,